Titi Vidal apresenta De Papo pro Céu. Olá, eu sou Titi Vidal e esse é o De Papo pro Céu. Me diz uma coisa, o que é astrologia para você? É com essa reflexão que a gente chega no final da primeira temporada desse podcast. A gente falou sobre muitos temas diferentes por aqui. A gente falou sobre menopausa, chatice, carreira, humor, sempre tendo a astrologia como um fio condutor em todas as nossas conversas. Hoje, no fim dessa temporada do De Papo pro Céu, a gente vai tentar compreender um pouco mais como esses ciclos regem a sua vida. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao De Papo pro Céu. E hoje, para a gente falar sobre isso, eu tenho aqui um convidado que é mais do que especial. Ele não é apenas um astrólogo, como ele é um grande astrólogo, é um super astrólogo do Brasil. É um astrólogo muito importante na minha vida, na minha carreira, apesar de não ter sido o meu primeiro astrólogo. É meu astrólogo até hoje, né? E foi a pessoa que previu há muitos anos atrás que eu seria astróloga. Você contestou. Eu contestei. Contestou. Eu tive a arrogância de dizer que ele estava errado e de falar que eu seria advogada, porque era o que eu estava estudando para ser naquela época, né? Mas estamos aqui para provar que a astrologia funciona, que o astrólogo é bom e é geminiano que nem eu. Então hoje essa conversa promete. Estou aqui com Robson Papaléu, que é astrólogo. É o diretor da Gaia, o fundador e diretor da Gaia Escola de Astrologia, um super formador de pessoas. Organiza muitos eventos importantes, né, da astrológica, que é um dos maiores eventos de astrologia do Brasil e do mundo, né? E mais um monte de coisas legais que a gente vai falar aqui. Obrigada, Robson, por ter aceito o convite, por estar aqui, que hoje a nossa conversa promete. Mas eu te agradeço imensamente pela lembrança, pela amizade e pelo carinho. Eu vou te dizer uma coisa, eu sempre te falo isso, né? Eu tenho um orgulho tão grande de você. Aí, olha só. Eu tenho. Na verdade, você foi na Gaia, começou lá, e eu vejo essa mulher voando muito alto, então eu fico muito feliz. Como diz você, os geminianos vão dominar o mundo. A gente está aqui para isso. Só um dia só, a gente entrega depois. Depois a gente desiste, vai fazer outra coisa, tem mais né? o que fazer, Gente, Robson, olha, escreveu também um prefácio do meu livro, né? Prefácio mais lindo do mundo. Quem tem o livro, leia. Quem não tem, compre o livro para ler o prefácio, que tá maravilhoso. E, Robson, a gente hoje está aqui para falar sobre astrologia, obviamente, claro, né? O assunto que a gente mais gosta de falar. Há muito tempo já. Né? Então, hoje, a gente sempre tem um tema aqui no podcast. Hoje o nosso tema é a própria astrologia. Então, hoje ela não só é o nosso fio condutor, como ela é a essência, a alma. E a gente vai falar muita coisa legal. E a gente segue um roteirinho aí, mais para entender, né? Assim, cada um dos planetas. E a gente sempre traz um pouco disso para nossa conversa. E aí, né, Robson, você sempre me pergunta, se não é a primeira pergunta, é a última. Toda vez que eu vou dar palestra, entrevista, o que for, você me pergunta, o que é astrologia para você? Então, eu começo, né, já que a gente, afinal de contas, vai começar aí falando do Sol e da nossa essência e da essência da própria astrologia. O que é astrologia para você? Você sabe que me perguntaram isso de novo outro dia atrás aí, né? Eu sempre respondo até quando... Bom, eu dou esse meu conceito quando eu começo as minhas aulas com as novas turmas, né? E tentando explicar o que é astrologia, afinal de contas, né? Bom, hoje eu tenho uma opinião bem formada. Eu sou de Gêmeos, posso mudar a qualquer instante. Mas até então, eu tenho uma opinião bem formada. É a natureza funcionando. Ou seja, você olha o horizonte, olha o céu, olha as estrelas, estação do ano, e vê isso se refletindo no homem, no ser humano, nas épocas, né? Por exemplo, se você vê um signo qualquer, hoje o Sol está em Gêmeos, né? Na realidade, nascem geminianos porque eles respondem a essa condição natural. São as frutas da época. Ou seja, o que acaba acontecendo? Né? A astrologia vai dizer como é aquele período e como você responde àquela condição. E assim, sendo que você avalia o momento que ela nasceu, as posições do horizonte, planetas e tudo mais, você entende como é que é a sua função, qual é a sua capacidade, ou qual é a sua vocação, ou então a sua funcionalidade, para que serve a pessoa realmente. Porque acho que todo mundo serve para alguma coisa. E pelo mapa, que eu sempre achei que é manual de instruções de uma pessoa, né, você consegue detectar. É complicado detectar, mas entender, né? Entender como é aquela pessoa e passar para a pessoa a informação de como é o seu natural, como é a sua natureza. Agora, se ela vai seguir isso ou não, já é por conta da pessoa realmente, né? Mas a nossa função enquanto astrólogos é passar à pessoa o que ela é e se apropriar do seu mapa e responder àquela condição de acordo com a sua natureza pessoal, do dia que ela nasceu.
que ela pode usar ou não usar. Mas um dia ou mais cedo ou mais tarde ela vai perceber que ela tem que ir naquela direção. Pelos trânsitos planetários que a gente olha e tudo mais, né? Então, a astrologia é a natureza. Eu sou arquiteto de formação, né? E a arquitetura era classificada como arte aplicada. Né? Então, eu entendo que a astrologia pode ser a natureza aplicada. Um efeito natural aplicado. E você entende como é isso e como passa a pessoa a informação de como utilizar essa sua potencialidade natural, né? O que ela absorveu no dia que ela nasceu, nesse instante. Então, a astrologia é a natureza. É bonito isso, né? Eu acho legal. Eu falo assim, eu vejo dessa forma também, né? Que eu falo que a astrologia estuda a vida e os seus ciclos, que é, né? Quando eu fui fazer biologia agora recente, eu falei, gente, é muito parecido, verdade, né? Porque é a natureza. E é isso, é muito legal, né? Que você traz, porque o mapa, ele é quem você é, mas ele é, acima de tudo, quem você pode ser, quem você nasceu para ser, exatamente, né? E esse é o nosso papel como astrólogo. É que o mapa não é o que a pessoa é, mas o cara consegue ser. E o cara consegue ser não de modo conformista, mas a sua capacidade. Quando ela chega naquela condição, eu falei, poxa, então eu sou assim mesmo? Então você é o máximo. Se ela quiser, ela pode ser o máximo possível de si mesma, ter essa condição. Isso aí, podia ser advogada, mas mas eu tô aqui, sou astróloga, né? Então vamos lá. E aí, pensando, né, na própria identidade, né, aí pensando em Sol, uma pergunta, né? O que você acha que a gente ainda não entendeu sobre identidade, uma vez que o Sol é a nossa identidade? Tem a ver com isso? O Sol, ele é uma promessa? Ele é algo que eu posso ser? O Sol, né, é a própria identidade da pessoa. Não é só o Sol que é isso, é o mapa inteiro, né? Mas vamos dizer que o Sol é o principal elemento da personalidade. É o principal componente da personalidade. E através do Sol, você consegue avaliar numa pessoa, né, o que ela percebe de vida, a essência básica, né? Se eu fizer uma comparação com a psicologia, a psicanálise, seria o ego, o que a pessoa é de fato mesmo, né? Pode-se dizer que o Sol, ou o ego de uma pessoa, é a resposta do seu inconsciente. Eu posso ver na Lua essa condição também. Pelo seu ascendente, como ela vê o mundo. Mas, na realidade, o Sol é como se fosse o veículo daquele carro que a pessoa absorveu no dia que ela nasceu. O Sol é o motorista. Né? Então, o nosso motorista, por exemplo, é geminiano. É geminiano. Ou seja, a gente vê o mundo e vai seguir desse modo. Agora, como vai ser a estrada, né, vai ser com outras condições. Como eu avalio, como eu entendo, como eu sinto, tudo mais. Mas o nosso motorista é geminiano. Se pensar até aquela condição, né? A astrologia não é vibração cósmica, nada disso, né? Mas eu posso pensar assim, o Sol, que é esse astro que ilumina, né? E vai imprimir no ser humano, naquele momento, né, essa condição. E ela vai poderia ou tem como reproduzir essa função, como ela bem entender, lógico, né? De que modo isso? A pessoa escolhe no seu dia a dia, no livre-arbítrio, né? Que tem destino. Eu acho que tem destino. Mas o destino no sentido de o mapa natal. Ele tem um destino? Tem. Como um manual de instruções. Você foi destinada a isso, você serve a essa coisa, né? Então, passar a pessoa como ela funciona, principalmente pelo Sol, vai entender como ela funciona na vida. Ela percebe a vida e se manifesta na sua individualidade. Isso que é principalmente o Sol. E o Sol tem aquela condição de ser também a autoridade também, né? A sua autoridade é o que você entende como autoridade ao seu redor também. O Sol é muito significativo e importante. E é tão legal, né, quando a gente entende que não tem sol bom ou ruim, não, né? Que você é daquele jeito e você pode ser melhor aquilo que você é. Que não tem, o pessoal fala, qual é o pior signo? Não tem pior signo. E melhor, também não tem melhor. Todos são bons. Não tem signo ruim. Tem gente ruim, né? Mas signo ruim não Mas tem. Isso também não está necessariamente no mapa, né? Está no que consegue, a pessoa faz daquele mapa. Você não consegue notar o caráter de uma pessoa pelo mapa, né? Tem uma frase do Mohan de Elefantes que é bem assim, né? Uma posição não afirma um fato. Um fato tem uma posição. Então, vamos pensar assim, você não tem como dizer pelo mapa se a pessoa é mau caráter. Mas se a pessoa é mau caráter, eu posso até identificar o porquê que ela faz isso, sem justificar ser, né? Mas até entender o porquê, ou por carência, ou o que for, depende de muita coisa, certamente. Muito bem. E aí, é interessante, né? Nós dois somos geminianos, talvez por isso também que eu tenha me identificado tanto, né? Lá atrás, já com a tua forma de viver a astrologia, de ensinar a astrologia, de atender também. As nossas luas são opostas, né? Eu tenho a lua em Virgem, você tem a lua em Peixes. Tem sintonia. Tá ali, tá no mesmo eixo. E quando a gente pensa de lua, a gente também está falando sobre quem a gente é, no caso, como que a gente sente, como que a gente expressa aquilo que a gente sente. Que eu acho que é outra coisa que ajuda muito a gente a entender as pessoas nas relações, né? Sim. Qualquer tipo de relação, como que a pessoa está expressando aquilo. E na sua opinião, né, na sua visão, como que a astrologia ajuda alguém a entender essas emoções de forma mais profunda? O ser humano é um ser social, mas muito emocional.
né? Então, o que acontece? Vendo o sol da pessoa, né? Pelo sol da pessoa, você vê como ela percebe a vida e sente e se manifesta. Pela Lua, é como ela vai manifestar essas condições. Como vai sentir o mundo, vai manifestar essas condições. Em sendo assim, a Lua, no mapa de uma pessoa, seria basicamente, né, reações instintivas baseadas na sua espécie, lógico, né? Mas também baseado numa memória inconsciente que ela gravou lá quando ela nasceu. Aí você pensa, poxa, mas a Lua marcou esse momento? Marcou. A pessoa não vai nascer nem antes nem depois. Então, a Lua de uma pessoa retrata muito o ambiente onde ela nasceu e até posso dizer que a Lua no mapa de uma pessoa vai indicar o estado emocional momentâneo daquela região onde ela nasceu, ou da mãe da pessoa, né? Tanto que tem assim, tem duas mães, aliás, uma mãe tem dois filhos. São mães diferentes, São né? mães diferentes, porque são percepções diferentes, são épocas diferentes. Nós tem 12 signos, então 12 luas, mas mesmo assim tem um ambiente que mostra tudo isso. Então, a lua de uma pessoa, né, pode ajudar a pessoa a entender como ela reage ao mundo, mas baseada em uma predisposição inconsciente, que ela captou lá no passado, mas um passado, né, que foi historicamente onde ela nasceu, que ela absorveu aquele instante. Eu entendo que a astrologia é você absorver o instante que você nasceu, cosmicamente ou o que for, é muito variável tudo isso. Mas a Lua vai indicar, né, o ambiente onde ela nasceu e como estava aquele ambiente, que a recebeu, ela vai responder essa condição com a mãe, e a mãe, como tem aquele mesmo estado emocional daquela época, vai responder a criança desse mesmo modo. Então vai ser uma troca de informações. Né? Com o filho, a mãe é de um jeito, com o filho é de um outro jeito. É porque é outro momento também, né? Outros E é momentos, engraçado, né? Agora eu estava te ouvindo e estava lembrando quando a minha filha ia nascer, que eu ficava pensando, qual será que vai ser a Lua, né? E eu acho que pra gente que é mãe, tem um peso ali, né? Eu falava assim, gente, como será que vai ser essa relação, como ela vai ver? E é muito engraçado te ouvir, porque eu lembrei agora que a gente fez uma trilha, assim, acho que uns 2 meses antes da Luísa nascer, tipo, barrigão, assim. A gente foi fazer uma trilha para ver uma cachoeira e aí tinha chovido e foi uma aventura total, assim. E aí a Luísa, além de ser sagitariana, ela nasceu com a lua em Sagitário, né? Retrata, não tem E jeito, eu escrevi minha dissertação de mestrado quando ela tinha um mês, eu tive que sentar para escrever porque eu tinha prazo, assim, não tinha como nascer com outra lua, né? Eu acho que é uma coisa verdade. que exemplifica muito essa questão do clima mesmo, né? E de quem é essa mãe do ambiente de nasceu. maluca que vai fazer uma trilha É verdade, grávida, é verdade. né? E aquela condição, você lida com ela desse modo e ela responde desse mesmo modo. Então, se reforça nessa condição. Então, quando ela cresce, ela vai responder ao mundo desse modo que ela aprendeu no passado, com a mãe que ela teve. O que é um alívio para uma lua em gêmeos, em virgem, né? Que nem a minha. Assim, eu não sou uma mãe tão chata como eu acho que eu sou. Minha filha, pelo menos, não percebe tudo isso. Não, de jeito algum. E o que você acha, assim, de forma prática, né? Assim, o que muda na vida dessa pessoa quando ela se reconhece também por essa lua? Além do sol, ela se reconhece por essa lua. É a tendência a pessoa se entender, mas entender é uma coisa muito racional. Mas vendo isso só em lua, a pessoa vai se reconhecer e se aceitar, se ela quiser. Agora, que na leitura com o astrólogo você tem esse contato com a sua essência básica, né? E é interessante, né? Quem já foi em astrólogo? Eu fui poucas vezes em astrólogo. Mas quando você pergunta para alunos ou clientes, né? Quando você foi no astrólogo, me diga uma coisa. Tudo que ele disse, você já não sabia? A pessoa já sabia, ou tinha certeza, mas ela tinha aquela condição. Então, um bom astrólogo vai passar a pessoa que ela é de fato, e ela vai se reconhecer. Se aceitar, já é outra história, né? Já é outra condição. Mas se reconhecer, reconhece. E quando ela conhece a condição do que é a sua base natural dela, a sua origem, de onde ela veio, como ela responde ao mundo baseada em uma predisposição familiar, então ela consegue se administrar melhor, se aceitar melhor. E, de novo, se reconhecer melhor. E se aceitar é um bom caminho, ela vai aceitar numa outra história. E é interessante, né, pensando em lua, porque assim, as pessoas normalmente se reconhecem muito no sol, elas se reconhecem muito na lua também, mas muitas vezes quando a gente fala, dá um alívio, né, na pessoa, assim. Verdade. Nossa, é por isso. Quando a gente faz sinastria, por exemplo, né, combinação, né, entre casais, às vezes você explica que assim, um é super lua em peixes, por exemplo, né? Então, nossa, super afetivo. O outro lua em virgem, que nem a minha. Você é mais prático, você é aquela pessoa assim, vamos resolver o dia a dia, depois a gente chora, né? Então, é bem legal, assim, porque eu acho que traz essa sensação de, ufa, alguém me entende. Eu sou desse modo mesmo, né? Sem aquela coisa de se justificar das suas iniquidades, né? Mas você entende por que você reage desse modo. Né? Por isso que aquela condição. Você não consegue levantar o caráter de uma pessoa pelo mapa. Mas você acredita o porquê que ela faz isso. Mas já deu outras situações com essa que também não é para justificar ela ser uma pessoa do mal.
Isso aí. E a gente, como uma lua em peixes e uma lua em virgem, como que a gente é como astrólogo? O que que essa nossa lua leva para nossa forma de Olha, tem uma trabalhar? coisa que é assim, nós temos as luas opostas. A primeira coisa, as luas opostas não estão em conflito. Não. As duas são mutáveis, né? Só que uma é mais a percepção, outra é mais a praticidade. Então, são observações diferentes, ou interações diferentes, mais de sensibilidade e mais de praticidade. Mas reage desse mesmo modo por aqui. Então, como nós temos essa condição, vamos pensar assim, no nosso caso em particular. Eu tenho lua em peixes. É difícil me avaliar, mas eu vendo como é uma pessoa que tem lua em peixes, quando eu dou aula, eu até me reconheço. Às vezes até me sinto, é isso mesmo, eu não sabia. E o que acontece? Quando na interação com o cliente, por exemplo, né, é de entender, de interagir com ele. Não é ruim, mas às vezes muitas situações você se envolve também. Porque uma lua de peixes, ela se amalgama, ela se molda, né? A história. Você sente um pouco do cliente sente. Isso é interessante, isso é importante, é bom. Você poder orientar a pessoa. Né? Eu, como cliente sua, eu acho bom, porque já teve momentos difíceis da minha vida e que a gente vê que, assim, percebi que você estava realmente preocupado, né? Ali e querendo acolher de alguma maneira. Agora, a lua em virgem, que é o seu caso, né? Vê as coisas, sente, elabora, mas encontra uma solução prática. Adoro dar uma solução prática para o meu cliente. Alguma coisa qualquer que seja. Tem o Netuno forte, né? Então acolho também. Sim, tem isso também, né? E eu, como é lua em peixes, né, as pessoas até percebem essa condição. Então, elas não pedem o acolhimento, mas elas querem esse acolhimento, né? Eu dou e entendo como a pessoa sente aquela mesma condição, que se envolve com a pessoa, né? Então, eu procuro... Eu tenho Júpiter em Virgem, apesar que muita gente tem, mas eu tenho Angular, Júpiter em Virgem, né? Na casa 7, que é com os clientes. Né? Então, eu quero incentivar a pessoa, mas com uma solução prática, observando as questões emocionais, sentimentais, tudo, para poder orientar a pessoa. E expressar, usando meu sol também nesse sentido. Né? Que é onde a gente está em casa, né? Se comunicando. Casa, a gente está aqui, a gente está em casa aqui hoje, sim, conversando em casa. sobre astrologia. E aí a gente tem nesse cenário também o Mercúrio, né? A comunicação. O seu em Gêmeos também? Não, é em Touro, é verdade. Que já é esse lado seu que sistematiza, isso, que é prático, exatamente. né? Enfim, o Mercúrio, ele é a comunicação, né? Ele é também... eu sempre penso, assim, que ele não deixa de representar também a astrologia, né? Para mim, a astrologia é uma coisa de Saturno, né? Isso é controverso, tem gente que acha que é de Urano, mas... Eu acho que é Saturno, porque é essa coisa de marcação do tempo e dos ciclos mesmo. Mas o Mercúrio também não deixa de falar um pouco disso, porque Mercúrio é linguagem e a astrologia também é uma linguagem, né? Então, assim, eu também vejo muito no Mercúrio, às vezes, como a gente fala sobre astrologia, como a gente lida com ela, né? E aí, né? Ia te perguntar, para a gente falar de comunicação propriamente dita, né? Que é uma das nossas praias, né? Tá aqui meu livro para provar isso também. Belíssimo livro. Não é? Eu acho. Como que você está vendo a comunicação da astrologia hoje? Esse é um assunto que a gente conversa muito nos bastidores e aí eu quero trazer isso para a nossa conversa. Né? Como que é essa comunicação da astrologia hoje? Como está na mídia? Olha, a astrologia sempre tem fases. Sempre tem fases, né? Eu estou na astrologia desde muito tempo. Na verdade, eu comecei a me envolver com a astrologia, eu tinha meus 15 anos de idade, né? Deixa mais de 50 anos. É outro dia. Agora, estudar astrologia mesmo, os primeiros livros foram com 16, 17 anos, e daí, então pode ser que estou na astrologia desde 18 anos. Lia mapa de modo amador, mas já estava nessa condição também por aqui. E eu sou do tempo que a astrologia não era tão acessível a todas as pessoas. Então, quem estudava astrologia, eu era um pouco diferenciado. Passou um tempo depois, né? Veio aquela onda hippie, que depois... Então, quem estudava astrologia era meio riponga, né? E tudo bem, né? Uma coisa mística, esotérica, dos duendes e salamandras. Né? Então, se via a astrologia de modo mais místico, nesse sentido, né? Aí depois eu ouvi, como que chamava aquele porto-riquenho? Walter Mercado? Walter Mercado, né? Aí esculhambou o nome da astrologia, que era uma bobagem. Mas é interessante, popularizou muito a astrologia naquela época, daquela de 80, 90, né? Como popularizou muito a astrologia, o que aconteceu? Muitas pessoas foram para estudar, de modo muito superficial, mas viram que não era bem aquilo, queria mais profundidade. O que aconteceu? Aí começou a voltar mais uma vez à tona a astrologia de qualidade nas escolas. Passou um tempo depois, muito tempo depois, veio a internet, que também popularizou a astrologia, no começo da internet, né? Por causa da praticidade, de fazer os cálculos todos por aqui. Mas, mesmo modo, deu uma desgringolada do mesmo modo, né? Então, foi visto como uma coisa meio de pessoas que não sabem o que fazer, não entendem nada, porque é uma coisa muito, não tão racional, né? Aparentemente, né? E, então, caiu de novo o nome da astrologia. Mas depois, passou um tempo, isso no começo do século XX, né?
21, aliás, né? Então ela voltou mais uma vez à tona. Porque a internet estava colocando muitas coisas legais, bons astrólogos. E o que acontece depois, né? Estamos nos últimos anos depois da pandemia, né? E as pessoas queriam, então, se ocupar, e penso eu, né? Uma coisa que era legal é a astrologia, né? Então, ler sobre astrologia. Então, apareceu uma mundaréu de coisas na astrologia na internet. Aí depois veio o Instagram, veio o TikTok, né? E deu aquela coisa meio complicada que a gente vê em astrologia. Nós somos astrólogos profissionais, a gente vê aquela coisa complicadíssima, né? De pessoas que fazem que a astrologia é só signo. E não é só signo, é muito mais do que isso. Tem milhões de seguidores e todo mundo... Milhões de seguidores, fica divertido, né? É gostar dessa coisa divertida da astrologia, a gente critica muito, lógico, né? Mas eu estou percebendo uma coisa diferente agora. Esse pessoal, pós-pandemia, já faz um bom tempo já, né? Que veio estudando de modo superficial, entendendo que é só isso, né? Percebeu que tem mais coisas. Essa geração que lá, no comecinho da pandemia, que já faz 6 anos praticamente já, eram adolescentes. Hoje já estão quase que adultos já. E eles querem ver que tem mais coisas na astrologia. Então, eu tenho percebido isso até em escola, né? Muitos têm vindo estudar, né? Esse pessoal vem estudar. Tenho percebido e eu tenho também. visto essas idades são aquele pessoal que começou a ter contato com a astrologia bem de memes, né? Naquele tempo. Então, isso é uma fase crescente da astrologia. Uma boa comunicação. Então, eu até ia te perguntar isso, né? Se você achava que a astrologia ganhou ou perdeu profundidade, qualidade. Eu acho que as duas coisas, né? Então, a gente pode pensar, porque perdeu, de certa forma, porque a gente continua vendo, mas também ganhou porque as pessoas têm percebido essa diferença. São aquelas fases, sempre tem essas fases, né? Alta, baixa, alta, baixa. Agora, né? Estamos da parte mais baixa, né? Começando a subir. Tanto que tem muita gente que se dizia astrólogo, né? E se vendia como astrólogo, fazia uma série de coisas, né? Estão procurando escola. Né? Então eu vejo que tem um pessoal que tem aula comigo, né? Que eles eram eu reconheço esse carinha, essa mocinha aqui, que estava na internet falando de signos, os crushes de cada signo pela Vênus e por aí afora. Então esse pessoal percebeu que, poxa, eu tenho que saber um pouco mais de astrologia. Então eu estou entendendo que pode ser bem legal daqui em diante. Alguns anos. Vamos acreditar que sim. Eu acho que sim. E a inteligência artificial? Ela vem para ajudar, atrapalhar, transformar? O que vem por aí? Pois é. Isso pode dar uma outra onda de subida e depois descida de novo a astrologia. Outra coisa. E depois vai ser bem utilizada, certamente. Porque a IA, né, ela pode ser muito útil. Né? Pode ser muito útil. Ela capta informações que estão na internet, aos montes, ela faz um rastreio e chega a uma conclusão qualquer. Ela ainda erra, né? Assim, a data dos planetas. É muito isso em termos de cálculo, né? Mas em termos de conceitos ainda tem alguns erros. Por quê? Porque ela pega informações da rede, e na rede tinha muita coisa estranha. Uma porcentagem grande. Então, o que acontece? Daqui a um tempo, a IA então vai atrapalhar um pouco no comecinho. Mas depois, né? Como a gente está colocando muita gente nova no mercado, né? Trabalhando com uma questão de correto mesmo, né? Então a IA vai ser alimentada com uma boa qualidade. Então no futuro talvez possa ser útil, mais ou menos. Teoricamente, a gente está agora com o Plutão em Aquário e Urano em Gêmeos. Isso, de alguma maneira, sendo otimista, pode favorecer a astrologia. Pode, né? O que acontece, né? Que uma coisa que vai se resolver com o tempo por aí. Não é só para astrologia, na psicanálise, psicologia, uma série de coisas, né? Eu não creio que ela vai totalmente substituir um astrólogo, ou um psicólogo, ou um terapeuta. Mas, por um bom período, pode ser muito requisitada a IA para poder fazer terapias, ler mapa. Sabe que outro dia eu coloquei na IA uma coisa assim. O que dizer de uma pessoa que tem Saturno em Áries na casa 5, quadratura com Plutão que vem na casa 6, em oposição a Vênus, né? Ela ficou pensando. E respondeu. E estava certa. Estava certo, meio que isoladamente. Agora, na conclusão de tudo, né, talvez não tanto. Então, chegou a uma conclusão. Mas não foi errado, porque buscou informações na internet que tem, o banco de dados está por lá. Mas essa conciliação dos dados, eu não sei se ainda conseguiria fazer. Acho que, por enquanto, talvez não. E ela ainda não consegue o que a gente consegue numa conversa, é entender quem é aquela pessoa e em que estágio ela está dessa vivência, né? Mas que tem evoluído, tem evoluído. Tem evoluído. É que a astrologia não é só dia, mês, ano, hora e local de nascimento, né? É o entorno da pessoa. É quem é você, né? A sua idade, a sua época e onde você vive. E então, não sei se no futuro ela vai pegar essas informações. Não sei se pode, ou se você consegue. Porque levantar o perfil de uma pessoa pelo Instagram, pela rede, até não sei até que ponto é possível, mas fica muito longe das condições básicas da pessoa. O seu histórico pessoal e tudo mais, talvez possa até se perceber quando começou o namoro, acabou o namoro, enfim, dá uma série de coisas para entender desse modo. Então não é um perigo, mas é uma coisa que pode nos atrapalhar no começo. Mas depois, no futuro, pode ser até útil.
Eu estou dizendo que pode ser útil, né? Porque eu penso que poderia ser. Exatamente porque eu não sei. Por exemplo, a IA tem me ajudado bastante em pesquisa de astrologia mundial. Ah, sim, sim. Porque você joga assim, olha, eu tive aspecto igual nessa época, e ela volta. Ela fala, olha, tem isso em comum, que às vezes eu teria levado uma semana, em 15 minutos tá ali, né? E nesse caso ajuda, né? Agora, enquanto um profissional que atende as pessoas, né, eu já não sei como é que seria essa condição. Um bom astrólogo, né? Aliás, vamos pensar diferente. Um bom médico não vai ser substituído por uma máquina. Então, eu tenho uma médica que ela fala assim, diagnóstico não é só laudo, é conversa, é examinar. Ou astrologia é a mesma coisa, né? Exatamente. E, por enquanto, eu acho que ela não vai conseguir fazer isso. A não ser que ela faça perguntas. Escuta, está namorando? O que você faz? De repente, pode ter sido isso, né? Pode ser. A minha inteligência artificial já me acha minha amiga. Quando eu volto e eu estava perguntando de um Pois é, remédio, ela já isso perguntou também. se eu estou melhor. Ou, às vezes, nem meu marido pergunta se eu estou melhor, verdade. mas a IA pergunta. Escolha Minha da amiga, gente. ela tem nome, ela deu um nome que ela acha que tem a ver comigo, enfim. Mas já que a gente está falando disso, vamos falar de Vênus, né? Porque talvez esse seja um diferencial da gente ser humano ainda. O Vênus fala das relações, desejos, escolhas, valores, um monte de coisa. E essa relação, que isso é insubstituível, né? Eu acho que quanto mais a IA vai avançando, a gente também vai avançando na necessidade de se humanizar e de se relacionar e de criar vínculo. Então, fala do que a gente gosta das nossas relações, do que a gente valoriza. Eu, nasci dia de Santo Antônio, gosto muito de falar de relacionamento. E te pergunto, né, na sua perspectiva, como que a astrologia ajuda a gente a se relacionar melhor? Quando você entende o que você é, começar nessa sequência. Você sabe que eu faço astrovivência, que é uma sequência planetária que vai um ligando o outro, né? Mas se pensar inicialmente pelo Sol, quando a pessoa entende o que ela é, a sua base, quando ela se reconhece e até certo ponto aceita, né? Então ela consegue, então, perceber que ela é uma resultante do histórico pessoal, que é o seu currículo emocional, que é a Lua. Então ela começa a reagir ao mundo. Adorei currículo emocional. Não é verdade? E o que acontece? Ela começa a reagir ao mundo. É como se fosse a Lua fosse a exteriorizadora emocional do que o Sol é de fato mesmo. E quando ela faz isso, ela exterioriza os sentimentos, ela vai querer elaborar, expressar de modo claro para as pessoas como é a interação. Então ela vai expressar o que ela sente, pelo Mercúrio, expressa o que ela é e o que ela sente. E nesse entrar em contato intelectual com o meio externo, que é a verbalização, Mercúrio, lógico, não é só o verbo, mas é a interação, pode ser até para o gesto, não importa como seja. Quando acontece isso, a pessoa começa a sentir esse mundo físico ao redor, mundo concreto, interagir com pessoas, com coisas, com assuntos, né? Então você consegue, através da Vênus, que é uma resultante de tudo isso, né? Até então, como você sente o mundo, o prazer que você tem no mundo. E quando você entende essa condição, não só da Vênus, mas essa sequência todinha, como a pessoa interage socialmente com o mundo, afetivamente com o mundo, o que lhe dá prazer, o que lhe dá sentido de vida, o que ela valoriza de fato mesmo na vida, né? É aquela condição. Como vai ser isso é desse modo, mas como ela vai reagir e aceitar essa condição, dependerá do Sol. Se você não se reconhecer, não se aceitar, ou negar esse reconhecimento, então a Lua vai ficar um pouco contida, não vai conseguir extravasar tudo isso e nem expressar com o Mercúrio. E a Vênus ficará olhando. E agora, o que eu faço? Né? Como é que eu vou manifestar tudo isso? Né? Então a Vênus ela é importante nessa questão de interação social com o meio externo. De sentir o físico, né? Tocar as pessoas e tudo mais. E sentir o prazer de viver também. E, por conta disso, sentir o prazer de viver a vida emotivamente com a pessoa, afetivamente, sexualmente. A Vênus não é o sexo em si, mas o prazer que vem disso tudo, do contato com a pessoa, do tesão de fato mesmo, né? Então, a Vênus é importante nesse sentido, mas entender como a pessoa fala, o crush de cada signo, sua vida é Vênus. Sua vida não dá, eu falo assim, a gente fala assim, eu pergunto o signo de todo mundo. Eu falo, pergunta Vênus e Marte. Né? Porque isso, né? tem que saber, no mínimo, Vênus e Alguma Marte, né? Assim, né? Se ainda estiver pensando numa coisa séria, tem que pensar na Lua para ver se essa pessoa vai se vincular com você. Tem que saber o mapa inteiro. Ou seja, comigo pelo seu mapa, né, que é mais fácil, né? E é gozado das pessoas que nunca foram nem irão astrólogos e vivem muito bem. Por quê? Elas aceitam a sua essência. Quando você vê, ela está seguindo o seu mapa. Ou seja, a pessoa ela não se policia. Aliás, ela até se policia, mas ela não se freia, né? Então ela usa a essência do seu mapa. Se apropriou da sua existência, se apropriou da sua vida e do seu mapa. E a nossa função enquanto astrólogos Quando eu estudei com você falava que não tinha mapa de estudante de astrologia e astrólogo que fosse muito fácil, porque se o mapa é muito fácil, você não vai se buscar e não vai estudar. Eu continuo repetindo isso para os meus alunos. É verdade, é verdade. As pessoas buscam essas áreas, né, astrologia, porque elas têm problemas, elas querem se conhecer. Quando elas estão bem, elas não vão em ninguém. Agora vão, vai. Agora os clientes vêm todo ano, eles vêm porque eles querem saber, mas assim, é uma novidade isso também. Mas perceber que ele pode usar a astrologia como uma ferramenta para usar o futuro,
É bem legal. É bem muito legal. É a muito parte legal. mais legal, né? Eu falo que a hora que é pra você ir mesmo no astrólogo, a hora que tá tudo bem, porque você vai realmente planejar e As coisas do entender futuro. o futuro, né? É muito, muito legal. E aí, né, onde é seu Vênus mesmo? Porque eu peço sempre o mapa do convidado. Como você é astrólogo, eu falei, isso a gente vai fazer aqui em tempo real. Tem Vênus em Gêmeos. É porque você é muito geminiano, né? Sou. Eu tenho Vênus em Gêmeos na 3ª casa. Né? Junto com o Sol. O prazer Gêmeos, de ensinar, de comunicar, de falar, se de relacionar com as comunicar, pessoas, fazer de ser festinhas, amigo de todo mundo. Fazer as festinhas, eu gosto também. O Robson é a pessoa que é amigo de todo mundo na astrologia. Pois é. Nunca criei inimigos e nem sei como faz isso, por verdade. Eu também não sei, mas isso dá uma geminiana, né? Aquela deixa por isso mesmo. Não concordo com você, então tá bom. Não concordo e não tem importância. Vamos é assim mesmo, né? Seja na astrologia, seja fora da astrologia, né? Eu falo com meus aniversários, eu reúno pessoas que jamais estariam no mesmo ambiente. Isso é muito geminiano. E eu imagino que o Vênus em Gêmeos, isso... Tá tudo bem, tá tudo certo. Tá cada um na sua, tá tudo em paz, tá tudo em ordem, né? Muito bom. E a gente tem o Marte, que é esse parceirão aí, né, do Vênus, quando a gente pensa em relacionamento, quando a gente pensa também em atitude, coragem, né? Porque se fala muito do Marte no relacionamento, mas eu falo, gente, o que te dá energia para levantar da cama todo dia e trabalhar Marte. e fazer as coisas é Marte. Então tem que ter um bom Marte ou fazer, né? Ter um bom Marte é, na verdade, você viver bem o Marte que você tem, né? Então, ação, coragem, impulso, energia, sexualidade, libido, esporte, tipo de esporte, né? Adoro ver Marte para falar de esporte, de atitude, como você se posiciona. É enorme, né? A lista aí. Então, te pergunto, né? Como que você entende que a astrologia ajuda a pessoa a agir de forma diferente na vida? Olha, ajudar a agir não sei se consegue, mas ajudar a entender como ela pode agir, sim. Que a gente não pode fazer pela pessoa, Não né? pode O fazer Marte, pela pessoa, a própria né? pessoa tem que fazer. Ela tem que fazer tudo isso, né? E o Marte, né, dessa sequência que nós comentamos por aqui, ele é o externalizador de todas as ações do que a pessoa é, que é o Sol, do que ela sente, o que é a Lua, do que ela entende, que é o Mercúrio, e dos seus desejos, que é a Vênus. Então, quando você faz esse contato afetivo e social, o Marte vai indicar como você pode agir no exterior, conquistando as coisas, até pessoas também, não importa. Mas se posicionando, se colocando, agindo com coragem, ou o que for. Não tem o Marte que não tem coragem. Mesmo quando está em queda, que está em Câncer, ele tem coragem. Ele só precisa estar envolvido emocionalmente com aquilo que ele vai fazer. Né? E aí é o instinto que é mais importante, né? Então, o Marte ele vai ser útil para a pessoa, né? Para poder externalizar e ter atividade no exterior. Mas, para isso, começa lá no Sol. Até chegar no Marte, quando você entende que você é, o que você sente, como você pensa, o que você deseja, aí você vai querer conquistar tudo isso. Aí você vai à luta através do Marte. Né? Ou seja, tem uma sequência de coisas, né? E o Marte, né? A gente pode usar a pessoa entender isso, né? Explicar passo a passo como ela gosta, o que ela entende, e assim incentivar a pessoa a conquistar as coisas. Você consegue. Então vai lá que faz, mas o seu Marte é em tal signo. Então você tem esses recursos, que um planeta ele funciona de acordo com o signo. Então o Marte é uma série de coisas, mas como é que vai ser esse tipo de coisa? Vai ser através da posição do signo. O planeta é como se ele se travestisse daquele signo. Entendeu? O planeta, a Ana Maria Costa Ribeiro fala muito isso, né? Que o planeta é o ator e o signo é o personagem. Né? É então, tão o legal, ator né? que bota uma roupinha e vai agir desse modo por aqui. Né? Eu tenho Marte em Câncer. Né? Então, qualquer tipo de ação, entendo eu, me autoavaliando aqui, que tem que ter uma função emocional, uma ligação, uma intimidade, senão não tem sentido. Eu adoro meu Marte, que é em Leão. É um dos planetas no meu mapa que eu mais gosto. Porque eu falo, gente, a hora que é pra agir, eu vou e faço. E não tem coisa que eu não queira fazer, que eu não faça. Porque o Leão tem um tanto de teimosia nisso também. Mas, assim, se aquilo tá no meu coração, eu vou fazer. Tem uma coisa de Marte que é interessante, né? Tem aqueles estados cósmicos, né? E o Marte em Libra está em queda, né? E o Marte em exílio, né? O Marte em Libra e o Marte em Touro. Também, né? E o Marte em Câncer está em queda. Né? Mas olha que interessante. Se pensar a pior posição de Marte, que não é o Marte em Câncer, mas é o signo cardinal. Tem impulso. Tem. E em Libra, né? Que é o mais sociável, mas tem impulso também. O Marte em Touro é mais focado, né? Nessa coisa, que é signo fixo. Nessa tem o ritmo dele. Tem o ritmo, mas vai lento e firmemente, né? Então, quando você entende como é o seu tipo de atividade, então ela vai entender que então eu não estou errado em agir desse modo. Né? Pela função do Marte. Eu costumo dizer que o mau estado cósmico é ruim para o planeta, mas é bom para a pessoa. Para a pessoa, às vezes, a melhor coisa que ela podia ter é aquele planeta. Né?
Bom, aí com isso a gente fecha nessa sequência dos planetas chamados pessoais, e aí a gente tem os chamados sociais, né? Então, o Júpiter e o Saturno, que muito mais do que como eles estão no nosso mapa, né? Por signo, claro que isso tem a sua importância, tem ali como eles estão por casa, mas é muito legal a gente acompanhar os ciclos deles, né? Eles marcam ciclos da nossa vida, da nossa história. Eu acho muito legal pensar, né, que quando a criança está na escola, as crianças da mesma classe provavelmente têm o mesmo Júpiter, as pessoas de idades próximas têm ali um Saturno próximo, né? Tem o mesmo Saturno, então também fala muito de como cada geração vai se desenvolvendo. E eu acho que quando a gente chega aqui, a gente realmente entra nessa essência do estudo do astrológico, dos ciclos, né? Então, te pergunto, como que você enxerga esses ciclos de Júpiter e Saturno na prática? Os ciclos de Júpiter, são 12 anos, se eu pensar só nos retornos, né? São ciclos de alavancagem. Eu entendo que quando o planeta volta à posição original, ele marca sua presença com mais evidência na vida da pessoa. Então, as pessoas estão com 12 anos, 12, 24, 36, 48, e assim vai, né? Tem essa condição de perceberem melhor a expansão do mundo, a extensão do mundo. Tem que ver o mais, que tem coragem de agir, mas abrir seus horizontes. Estou acompanhando, minha né? filha está chegando nos 12, está chegando ali no retorno de Júpiter. É um momento que dá um salto. Dá um né? salto, a pessoa começa a olhar pela janela. Isso é bom? Para a pessoa é bom. Talvez para a mãe não. Então, os ciclos de Júpiter são importantes, né, porque eles são ciclos de alavancagem de desenvolvimento, de possibilidade disso. Né? Agora, só chega a essa condição com muita coragem, que é o Marte também. Então, os ciclos de Júpiter podem ser interessantes e importantes, né? Não só de 12 em 12 anos, ele está em qualquer posição nessa situação, mas para a pessoa utilizar. Né? E tem aquela coisa, dá sorte, porque tem confiança, tem fé, então a pessoa consegue as coisas se ela quiser. Né? Isso é importante. Agora, o de Saturno, que é o de 28 a 30 anos, né? O pessoal fala, o retorno de Saturno são os anos mais produtivos que tem. Que a pessoa cai na real, estou com tal idade, o que eu fiz até então, que eu deixei de fazer? E quando ela percebe essa condição, ela toma atitude. Se o Marte estiver bem resolvido. E tiver esperança e acreditar que é o Júpiter. Então, quando retorna o Saturno na mesma posição, são fases que duram pouco tempo, máximo 1 ano, né? O retorno, os graus correspondentes. Né? Mas são períodos de tomada de realidade. A pessoa cai na real de fato. Bom, Saturno é realidade, né? A pessoa cai na real. Que eu diga, tive uns trânsitos difíceis de Saturno ultimamente. Mas aquela coisa, é assim mesmo, tem conversa mole, né? E a gente entende, né, que a vida é feita de ciclos, que tem um momento certo de cada coisa. O momento de Saturno, às vezes, é um momento de retração em alguns aspectos, de botar a vida em ordem, né? Resolver, concluir, organizar, não importa como seja. Então, é um ciclo importante de Saturno, de 28 a 30 anos. Isso muda a forma como a gente toma decisão na vida? Sim. E é como você entende a sua realidade. Até você perceber que o Saturno vai indicar a realidade que você deveria entender. Porque tem uma coisa que é assim, né? Se uma pessoa comenta qualquer, minha realidade não é exatamente boa, não gosto da minha realidade. Bom, então uma coisa é certa, você não está vivendo a sua realidade, ou que deixaram você usar, ou que você deixou te colocarem. Mas eu queria tanto mudar a minha realidade, então faz alguma coisa. Não consigo, então fica nessa mesma. Que você não tem nem esperança, nem fé que é o Júpiter, nem coragem suficiente que é o Marte. Porque se tivesse, né, desejo e paixão que Vênus, né, e seguir os seus instintos, que é a Lua, e até entender o Antônio e respeitar o seu Sol, e até seus ancestrais, que é a Lua, né, aí você teria coragem de fazer uma coisa. Não consegue, então prepare-se, tudo tem seu tempo. Vai estudar, que Saturno é isso, né, você consegue então mudar as coisas. Ou então entender o que está acontecendo, de modo realista. Né? E entenda aí essa situação. As regras do jogo são essas. E aí vem Urano e Plutão, que trazem as grandes mudanças e transformações da nossa vida. A gente quer a gente queira, quer não queira, eles já vão para um geracional, né, que a gente chama, que são forças realmente, muitas vezes, totalmente fora do nosso controle. E aí a gente está falando de mudanças que inevitavelmente vão acontecer. Rupturas, quebras e mudanças, né? Pode ser boas? Pode ser boas, né? Se você entender que as coisas estão desgastadas, né? E que o Saturno é o tempo, né? As coisas organizadas, essa ordem que até então funcionava muito bem. Mas depois enrijece de tal maneira que tem que ter um outro elemento que aparece nessa pressão que existe, que é o Urano, que é o contratempo. Então, quando tem esse contratempo, né, que é diferente do que você entendia até então, aí você poderia mudar. Se você aceitar que aquilo que está até então estabelecido não era mais consistente. Então, muda, de repente, ou surpreendentemente, até de modo criativo, né, para uma nova ordem. Mas essa nova ordem não é permanente, é
é por um tempo necessário, senão vira um Saturno mais uma vez. Né? Daqui, o tempo contra tempo, trocando de posições constantemente. Né? Ciclo de Urano é 84, mas não dá para você... Eu acho muito legal, assim, eu falo que quando a gente está vivendo o ciclo de Urano é caótico, a gente quer que acabe logo, e quando acaba a gente quer rebobinar, porque a gente faz umas coisas que a gente não tem coragem em condições normais, né? A gente muda tudo. Exatamente. É divertido. Robson, e aí, né, quem faltou aí nessa história? Netuno, que você sempre fala que não precisava ter, mas tem. Desnecessário. E já que tem, e ele, entre outras coisas, né, além da criatividade, do sonho, da fantasia, da imaginação, da arte, muitas coisas boas. Uma vez, estava com uma fase difícil de Netuno que você acompanhou, e aí uma aula, uns alunos falaram assim, lista umas 10 coisas que Netuno tem de bom. Eu consegui. Ele tem muitas coisas boas, mas... enfim, a gente tem um quadro aqui que ele chama Segredos de Netuno, porque uma das coisas que Netuno tem é que ele é uma espécie de névoa, de neblina, e ele acaba escondendo, né? Imagino que isso aconteça muito com você, porque acontece muito comigo, de pessoas chegarem nos atendimentos e falarem, nunca contei isso para ninguém, mas vou te contar que... E aí, a minha primeira pergunta aqui dentro disso é: o que você, Robson, nunca contou pra ninguém e você vai contar hoje? Vai revelar aqui, no De Papo pro Céu. Pode ser da sua prática astrológica, da sua vida. Pode ser muita coisa. Tem o Lua em Peixe, a gente guarda muita coisa aqui dentro e a gente acha que passou pra fora e não passou ainda, né? Você tem ascendente também em Peixes, Ascendente né? em Peixes, tem a Lua em Peixe no horizonte certinho por lá, né? Uma coisa que eu comentei poucas vezes, né? Com relação à nossa astrologia, né? Às vezes eu duvido da astrologia, né? Porque eu olho assim de modo mais emocional, né? Desculpe, mais racional, mas não tem sentido isso, né? Então às vezes me cai em crise, mas será que funciona esse negócio realmente, né? Aí depois eu tento achar uma outra explicação mais emocional, mais sentimental, ou mais espiritual, ou então mais física até. Um outro tipo de conceito, de uma física, não vou chamar de física quântica, que fica meio ruim, mas um outro modo mais concreto e físico, né? Que é a astrologia. Agora eu já não estou mais na crise já, mas entenda aquela condição. É um momento cósmico, é um momento que a pessoa ingressou no ciclo cósmico e absorveu tudo isso. A entender por que certas coisas funcionam, né? Eu pensando assim, mas eu tenho um mapa que aconteceu há 69 anos atrás, e ele, né, tem um planeta hoje no céu em trânsito que afeta esse meu mapa, mas que está lá no passado. É louco mesmo quando você para pensar. Aí eu penso, deve ter uma outra explicação possível, então eu duvidei. Até que um dia eu vi no meu dia a dia, assim, né, na televisão, acho que era no Discovery, né, passando assim, faz um bom tempo isso, né, passando aqui, apareceu uma imagem, né, de um cara de cabelos brancos, revoltos, assim, o bigode mais pretão, né, com a língua de fora. Isso faz muito tempo já, né? E eu conheci, tempo e espaço relativo. O passado existe junto com o presente e o futuro. Está tudo acontecendo. Então, esse céu de agora está estimulando uma coisa lá no passado, está reverberando agora. Se eu pensar nas projeções secundárias, o futuro também está acontecendo já, só não cheguei lá ainda. Né? Então, esse tipo de explicação agora me deu um certo sossego. Mas, por um tempo, eu falo, não vou falar para as pessoas que eu duvido da astrologia de vez em quando. De vez em quando me acontece de novo. Aí eu vou buscar a explicação mais uma vez. E outras coisas que eu nunca comentei, tem tanta coisa. Que oração? Você tem uns 2 minutinhos ainda para contar mais um segredo. Tem tanta coisa que a gente não sabe se é interno ou externo. Mas isso da astrologia, sim. Aliás, não é nem um segredo, né? Eu cheguei a fazer teatro, né? De vez em quando eu penso, poxa, me arrependo de não ter continuado com o teatro. Isso acho que eu nunca comentei assim, de arrependido mesmo, né? Mas sim. É um arrependimento. Mas o arrependimento, né, que eu cubro com outras coisas. Dando aula, fazendo a sobrevivência, que você já fez também já. Então, eu uso esses elementos todos que eu aprendi no teatro para poder fazer isso. Então, eu me satisfaço com isso. Isso acho que eu não comentei desse jeito com ninguém. Que legal. Não, e é legal, assim, mas isso também, quando a gente pensa que a gente é geminiano, né, eu acho que a gente sempre escolhe um caminho e deixa outro para trás, né? E eu fiz isso, eu larguei arquitetura, mas eu continuo dentro de mim. Essa visão mais concreta, até da astrologia, né, deve ser a arquitetura. Né? Uma visão mais concreta do que poderia ser esse evento astrológico, né? Efeito astrológico. E qual é hoje o segredo de Netuno da astrologia? O que tem de segredo de Netuno na astrologia hoje, na sua opinião? Eu acho que ele não está colocando um segredo.
ele colocou um véu em cima. Que as pessoas ficaram com um bom tempo sem clareza do que é astrologia. Então, o Netuno ele vai revelar muitas coisas da frente por aí. Talvez uma outra explicação mais concreta que está oculta ainda. Porque tem um efeito concreto? Tem um efeito concreto. Efeito físico. Porque eu meço o Saturno, meço a Lua, que está estimulando alguma coisa que eu quero. Então, tem esse segredo na astrologia ainda, que é por que ela funciona. Né? Eu entendo que é vibração, mas não raio cósmico, né? Mas é uma movimentação que parou no tempo lá, que corresponde até hoje. Então, essa condição de ver o tempo e espaço relativo, o tal do Einstein, um pouco disso, né? Então, talvez isso possa ser um dia descoberto. Por que funciona um trânsito? Por que uma progressão secundária, que marcou quando eu tinha 69 dias de idade, marcou hoje, quando eu estou com 69 anos de idade? Por que isso funciona? Para quem está vendo a gente, né, assim, e é leigo, progressão secundária é o nosso mapa desenvolvido no tempo. Sim. E basicamente, assim, um dia depois é um ano depois, 2 dias depois. Então, eu vou fazer 48 anos agora, eu vou viver 48 dias depois. E isso interage com o meu mapa e é a técnica de previsão mais assertiva e precisa que existe, né? E é uma coisa de dois. Isso é um segredo da astrologia, né? Eu acho que não vai demorar muito tempo para descobrir. E tem, assim, de alguma maneira, acho que a gente pode trazer para a nossa vida, né? Que a Lua influencia as marés, que tem um determinado tipo de caranguejo que a cada 28, 29 dias se enterra lá, para fazer sei lá o quê, que tem o ciclo da Lua. Observa o Mercúrio, observa a Vênus, observação. Então, não teria mensurável tudo isso, né? Mas seria mensurável não pelos nossos sistemas atuais. Mas, no futuro, pode ser compreendido. Né? Por que esse ciclo que movimentou lá no passado reverbera até hoje? Ele é estimulado por uma coisa do presente de hoje. Ou seja, o tempo e o espaço não existe. O tempo não existe, nós criamos o tempo. A não ser o tempo de Saturno, que é outra história. Muito bem, Robson. Obrigada por essa nossa conversa. Muito. É sempre muito bom, né, a gente conversar sobre astrologia, né? E a gente conversa, né? Isso é comum nos nossos bastidores. É verdade. E é muito bom sempre a gente conversar, né? Porque a gente revê a astrologia, a gente revisita tudo. Então, obrigada por estar aqui, obrigada pela conversa, obrigada por tudo na minha história sempre, né? Por todo o apoio. E deixa seus contatos para quem quer te achar, te seguir, te acompanhar, você e a Gaia. Sou muito facinho de achar, né? Muito fácil. Robson Papaléu no Instagram. No Facebook é antiguinho, mas eu estou lá também. Eu estou lá também ainda. Pois é. Não lembro, mas eu estou. Vez que eu não vejo. E Gaia Escola de Astrologia. É muito fácil me achar nas redes sociais por aqui, né? Muito bem. Sigam o Robson, conheçam todo o trabalho do Robson. Obrigada, Robson. Obrigado a você mesmo. Beijo grande para você. Muito obrigado. Viu? Beijo, obrigada. E obrigada a você que está aqui assistindo, ouvindo, não só hoje, mas toda essa nossa temporada do De Papo para o Céu. Foram 12 episódios com convidados super especiais, com temas mais variados possíveis. Todos continuam disponíveis para você assistir a hora que quiser, compartilhar com os amigos, saber mais sobre astrologia. E a gente volta em breve. Nos acompanhem. O Céu da Semana continua. Todo domingo continua o Céu da Semana. O De Papo pro Céu com as entrevistas sai de férias, mas a gente volta em breve. E o Céu da Semana, toda semana, para você saber o que os astros te indicam de domingo a domingo. Um beijo enorme e até a nossa próxima temporada.